Você já imaginou como é se sentir inadequado, rejeitado por parte da sociedade simplesmente por ser quem é? Ou pior, ser vítima de violência física e psicológica por causa da sua identidade? Ainda hoje, em pleno 2024, o Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo para as pessoas que se autodeclaram gays, lésbicas, bissexuais e transgênero. Pelo 15º ano, vergonhosamente, somos a nação que mais mata pessoas trans no mundo. Foram 145 assassinatos em 2023, segundo o último relatório da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. O estado de São Paulo lidera essa triste estatística. Foram 19 mortos no ano passado. A primeira violência geralmente acontece dentro de casa, forçando a saída de quem a sofre. Pessoas trans, o preconceito e as ruas é o tema do Pauta e Prosa 16, que recebe Alberto Silva, coordenador da Casa Florescer, que apoia a comunidade trans em situação de vulnerabilidade social, e a Larissa Nascimento, cantora e mulher trans. Ambos compartilham conosco as suas histórias de dor e superação. É um prazer muito grande ter vocês aqui no nosso Pauta e Prosa. O Alberto participou do nosso Diário das Ruas, da segunda temporada, do episódio 4, que falou que está, aliás, disponível no YouTube. É só ir lá na aba Séries e lá eu fiquei sabendo um pouco mais desse trabalho, que é a Casa Florescer, que apoia, então, as pessoas trans em vulnerabilidade social. E eu queria que você falasse para a gente como é esse trabalho e também vamos refletir também um pouquinho sobre esses números, né, que são tão tristes, porque o preconceito não é uma coisa simplesmente no sentir, que já seria grave se fosse apenas isso, mas ele tem como resultado violência, a morte de pessoas. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade novamente. Eu acho que os dados, eles só fazem reflexo de tudo aquilo que você trouxe muito bem da abertura. As violências começam dentro do próprio lar e permeiam na sociedade, pelo simples fato de você existir. A gente fala muito sobre a questão da diversidade, dessa possibilidade de você pensar diferente ou ter maneiras de se mostrar para a sociedade, mas infelizmente você percebe que no ano de 2023, como você também relatou, 145 pessoas da minha comunidade, tiveram as suas vidas ceifadas. Sim, o relatório da ANTRA, ele é muito completo, porque a gente também tem a subnotificação, né? Uma Sim. carência desses dados virem à tona. O que me chocou muito foi, por exemplo, a morte de pessoas jovens. A pessoa mais jovem, trans, tinha 13 anos. Isso é muito sério, muito sério. E é extremamente estarrecedor, e você pensar que aqui em São Paulo, 19 dessas narrativas aconteceram em nosso estado, em nosso município, é falar já justamente da importância da conscientização do que é ser LGBTQIAPNB+, do qual a importância da Casa Florescer, que é esse espaço de acolhimento das mulheres trans, porque como trouxe bem, Sim. muitas das pessoas não têm esse acolhimento dentro do seu lar. Não tem, é como a gente citou, é uma violência que dói na alma, né, Larissa? Por exemplo, você sofreu algum tipo de preconceito dentro da sua próprio seio familiar? Você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar? No meu caso, dentro da minha família, não. Mas na Ai, que bom. sociedade, a exclusão, né, do meio profissional, ou até de a gente como consumidor entrar no comércio e ver aqueles olhares acompanhando a gente pelo fato de ser uma mulher trans. A pessoa percebe que você é mulher trans e já vai acompanhar para ver se você não vai roubar, aquela desconfiança. Na empregabilidade, você não encontra mulheres trans trabalhando em empregos formais por aí. Você não vê elas trabalhando, então aí constrói um estigma de que a gente não trabalha, de que a gente não quer trabalhar, de que a gente não pode estudar. Nas escolas a dificuldade também é grande para fazer uma faculdade, né? A gente sofre muito constrangimento, sofre muita humilhação. Então, assim, é uma população que vem sendo desprezada por ser naturalmente quem eu sou naturalmente. Eu não sei ser de outro jeito, eu só sei ser essa pessoa que eu sou.
Então, eu enfrentei toda essa situação, eu consegui estudar, e mesmo me formando e tendo um currículo ótimo na área da saúde, não consegui emprego, não consegui sequer um estágio, nenhuma uma oportunidade para eu mostrar o meu trabalho, e acabei, vivendo uma situação de vulnerabilidade social, né, sem ter moradia, sem ter condições de me alimentar, né, e então eu estou acolhida na Casa Florescer há aproximadamente 2 anos, e a Casa Florescer resgatou a minha dignidade, porque eu já estava numa situação de desesperança, né, com muita depressão, com o meu corpo doente, né, sem um alimento, sem um lugar para eu dormir. Então, assim, a importância dessa casa na minha vida é total. Assim, eu digo que salvou a minha vida nessa situação e vem salvando, cuidando de mim e de 30 mulheres que estão lá acolhidas, né? Uhum. E que a gente vem todo dia avançando ali, né? Dentro desse movimento de a gente poder ter uma visibilidade, mostrar que nós somos capazes de trabalhar, de ter uma vida normal, de ser pessoas que vieram para viver a sua essência, Sim. né. Eu, por exemplo, o meu trabalho é minha vocação, eu faço com amor, né, eu estudei com amor, com atenção para ser uma ótima profissional. Você fez enfermagem? Você fez? Enfermagem, fiz radiologia e fiz massoterapia. Uhum. Então, eu tenho uma boa grade para cuidar da saúde de pessoas, né, poderia estar no ativo da sociedade, trabalhando, pagando impostos, e estou sendo desperdiçada, né, estou no Mas o passivo. que você enfrenta, assim, diretamente falando? Quando você deixa o currículo, você tem uma negativa? Tenho uma De que maneira negativa, você sente, né. você associa que é de fato um Eu consegui preconceito? um emprego antes de vir para Casa Florescer, e quando a pessoa não sabia que eu era trans, e eu acabei falando, né, eu sou uma mulher trans, e assim que ela ficou sabendo, ela mudou o comportamento comigo, ela virou as costas, parou de conversar comigo, eu já senti, né, que o motivo era de eu ser uma mulher trans, e eu acabei abandonando o emprego. E a gente vê que é o preconceito enraizado mesmo na sociedade, que não aceita a nossa existência, né? Uhum. Que acha que a gente é uma má influência. Os estigmas, né, criados em cima dessa população são Sim. muito negativos Sabe e o que não eu são acho? verdadeiros. Sim. Bem, numa Humberto. questão mais próxima, na fala da Larissa, você percebe que direitos básicos garantidos enquanto Constituição, de educação, saúde, eles são negligenciados pelo simples fato de você transgredir determinadas normas. Uhum. Então, quando ela fala da questão da educação de base, os ambientes estão preparados? Quantas pessoas sofrem violência? Qual a leitura cultural que as pessoas fazem desses corpos, dessas narrativas dentro desse espaço? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, muitas empresas têm pensado algumas estratégias, mas aí você faz a inclusão desses corpos, que seriam corpos dissidentes dentro desse ambiente, mas como você faz com que essas pessoas pertençam a este lugar? No caso de pessoas que ainda estão em situação de rua, que você conhece muito bem, afinal de contas você fez muitas matérias nesse sentido, Sim. tem uma negligência ainda muito maior, porque assim, subentende que quem está na rua não tem sonho, não tem vontade, as pessoas têm sonho, elas têm vontade. E no caso das mulheres trans, dos homens trans e agora recentemente o espaço dos homens gays, nós temos que falar dessas narrativas assim, em primeira pessoa, porque são pessoas que são proativas para o mercado, para a sociedade. Por mais que a gente mensure muito sobre pink money, sobre outras estratégias talvez, a gente fala sobre direito à vida. E direito à vida legítimo é direito para todos, porque em muitos momentos quando eu vejo um dos meus, como Yuri, que foi violentado e morto na região da República, também transcende em mim uma dor. Impacta. Porque eu, enquanto um homem gay branco, eu entendo os meus privilégios pelo meu tom de pele. Mas enquanto uma ferramenta de política pública, eu tenho que levar dados para que a gente consiga ter uma articulação mais efetiva, não só no município de São Paulo, mas no estado e na esfera federal.
Porque se você parar para pensar nesse recorte, São Paulo teve esse número de 19 pessoas, mas e nos outros estados? E Sim. pensando no recorte da casa, fazendo uma conexão com a fala da Larissa, eu tenho que imaginar que dentro do universo que a gente tem em São Paulo, tem muitas mesas que são a região norte e nordeste, que não tem uma ABS de qualidade, que as violências e as mazelas sociais são muito presentes no dia a dia. Então, hoje, a gente consegue avançar um pouco, mas também é esse avanço a passos curtos, mas ao mesmo tempo longos, porque a gente está sempre buscando mostrar a verdadeira identidade e o verdadeiro sonho, né? De conseguir, minimamente, você conseguir ser quem você é. Sim, e é uma coisa que a gente vê desaguar na Casa Florescer com muita clareza. Eu lembro quando a gente gravou o episódio 4 das histórias que me impactaram muito, da Ohana, por exemplo, né? Sim. Que é uma mulher trans que sofreu violência no próprio seio familiar também, uma pessoa muito próxima, também na rua, porque o que acontece? Você passa pela violência na sua casa, você não se sente apoiado e seguro na sua casa, daí você vai para a rua, porque você precisa buscar uma alternativa. E na rua também não é fácil. Na rua você também tem outro tipo de violência, né? Eu lembro que ela, de uma declaração, de uma fala que me impactou muito, ela falou, olha, eu durmo num posto de gasolina porque eu me sinto mais segura, ou na rodoviária, porque eu tento ficar em lugares que tem muitos transeuntes, porque eu me sinto vulnerável. Na verdade, a gente tem os nossos guetos, que são lugar de segurança. Eu, que sou uma pessoa 50 a mais aí, né, pensando... Não parece, a gente está aí. Tá belíssimo. O meu gueto era Vieira de Carvalho, Praça Roosevelt, que vai sendo reformulado. E, ao mesmo tempo, se você olha hoje nas grandes mídias, cuidado com o centro de São Paulo, está tendo muita violência. Então, você fica até um pouco mais recuado e acaba mexendo com a sua questão socioemocional. Sim. Porque você também é um ser humano. E quando você faz essa imersão na política pública de garantia de direito, de longe, a minha história é totalmente diferente da Lari. Uhum. Mas eu tenho que ter essa empatia e entender qual é o nosso papel. Porque senão a gente não muda, de fato, essa referência de dados. E se você parar para pensar, como foi falado também, 15º ano, o que está acontecendo de errado? Pois é. O que a gente não está conseguindo? Acontece? Porque a nossa luta é muito anterior. Porque Chica é uma mudança de Maricongo, mentalidade Brenda Lee, também. É como se a parte, tá, da sociedade se achasse autorizado a agredir o outro pelo simples fato dele ser diferente, né? Poxa, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, a diferença é tão bonita, a diferença é que traz, que constrói pontes, né? Porque se você tem dois lados iguais, você não liga nada a lugar nenhum. Agora, se você tem duas pontas diferentes, você tem um meio caminho, o meio do caminho para comemorar. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante, assim? Que a área social, ela é tudo muito intenso, né? Você lida com todas as negligências de um sistema, às vezes, não digo que falido, mas com uma leitura prostrada. Daí, quando de repente eu me deparo com Larissa, que é uma mulher trans, que é mãe, que é avó e é pansexual, eu falo, nossa, como a gente tem que aprender, como a gente tem que ressignificar essa história. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu falo de uma construção do racismo estrutural, porque hoje na casa, ouso a dizer que 93% são de mulheres pretas. Então, para quem nos ouve ou nos vê pelo YouTube, eu queria que você explicasse um pouquinho de como é a estrutura da Casa Florescer, que eu tive a oportunidade de conhecer, ver esse trabalho, que eu acho que o único defeito que tem é que ainda são poucas unidades, né? Como é a acolhida? Então, a Casa Florescer, na verdade, eu acho que ela vem numa constante construção de política pública mais afirmativa, no sentido de pensar esses corpos dissidentes que acessam a rede do SUAS, Sistema Único da Assistência Social. E eu tenho que remeter aqui ao poder público, que faz todo esse trabalho de articulação, porque nós temos o papel de levar esse mapeamento e levar algumas demandas. E a gestão, ela faz essa articulação para que esse trabalho seja mais efetivo. Então, geralmente, hoje, os acolhimentos são feitos via CEPAS, que é um órgão da prefeitura, que você liga no 156, ramal 0, dígito 1, e automaticamente uma abordagem social vai até o local fazer esse encaminhamento. Uhum. No caso, quando ela chega na casa, ela passa pelo serviço social e a psicologia, que é desenvolvido o PIA,
para quem está escutando, para quem está vendo, o PI é o Plano Individual de Atendimento. Sabe aquela receitinha quando você vai no médico, o médico te examina e ele faz meio que um diagnóstico? É mais ou menos isso. Porque grande parte das meninas que chegam, hoje é muito estarrecedor que eu tenho recebido meninas muito jovens, 18, 19 anos. Isso, para mim, enquanto trabalhador social, deixa com certo medo, porque você percebe que a violência dentro do seio familiar, ela continua muito mais forte do que antes. Então, a partir do momento que essa menina faz a imersão, ela tem um desejo, sim, de um trabalho. Ela tem um desejo de uma educação de base. Então, o serviço social ele faz esse encaminhamento. Mas o que acontece? Hoje nós temos 3 espaços de acolhimento específico para as mulheres trans, um para homens trans, que eu acho que evoluiu, porque numa cronologia rápida, um espaço foi inaugurado em 2016, um em 2019, um em 2021 e um em 2023. Que bom que a gente está tentando, com esses passos curtos, fazer uma política pública, mas o que me assusta, voltando, é entender que, independente de informação, que eu acho vocês que trabalham diretamente com comunicação, ou as pessoas que vão escutar ou vão nos ver, levar essa informação. É mais fácil, se você tem dificuldade, procura ter um pouco mais de entendimento. Tem vários grupos que possibilitam um pouco mais dessa informação. Porque eu acho que quando você acolhe, você acaba transformando um pouquinho mais a vida do outro. Ah, sim, é um trabalho essencial. É muito necessário, que eu digo assim, mexe com as nossas emoções, e entendeu? Muitas vezes é a primeira acolhida, no sentido não só acolhida, o espaço para dormir, alimentação, mas a acolhida da escuta. De essencial. Você também compartilhar histórias parecidas com a sua, né? Sabe o que eu falo? Se sentir motivado, né, para poder ir continuar nessa luta, porque uma coisa não é que fácil. Me transforma todo dia é quando eu fiz com você, mas quando eu faço essa conexão, que eu olho para a Larissa, independente da questão da cisgeneridade sua e minha e a transexualidade dela, nós temos que ter uma conexão da sociedade, de transformar uma sociedade. Humanidade. Em alguns momentos... O que nos une é a humanidade. Em alguns momentos, um lado vai estar enfraquecido, e geralmente é o lado da pessoa trans, porque você percebe que a ANTRA, que faz um trabalho tão importante, de forma muito minuciosa, e muitas que às vezes tem esses dados subnotificados, é uma negligência de um sistema. Sim, porque se você não identifica o problema, como é que você vai identificar a solução para o problema? Exatamente. Então, o que eu falo, essa conexão de possibilidades faz com que você tenha um olhar um pouco mais empático. E o que eu sempre ressalto para as pessoas, né, que conhecem um pouco mais o trabalho ou que tentam fazer isso em território federal, o tão quanto é importante a gente pensar numa política mais integrada. Porque não é só você acolher, nós precisamos de outras esferas, como eu falo, a educação de base, a saúde pública, a habitação, porque é muito maluco, como a Larissa trouxe muito bem. Quando você vai, às vezes, num espaço cultural, sabe a síndrome do cotovelo, a síndrome do olhar, como se aquele espaço não fosse para você, e o espaço é para todo mundo. Eu acho que a pessoa, enquanto cidadão, cidadã, ela tem o direito. Então, as nossas narrativas, elas se atravessam a todo momento. A todo momento, a gente vai criando uma possibilidade de contar uma história. E a gente não quer contar mais essa história de violência. Porque todas a gente quer contar uma história de superação. Como a Larissa trouxe também, eu acho que a gente fala da empregabilidade, tem muitas pessoas que estão conseguindo acessar esse lugar. Mas a gente não quer só que elas acessem esse lugar. A gente quer que elas permaneçam. E que essas narrativas não sejam de morte, e sim de superação. Porque todo mundo tem o direito de viver. Sim. E todo mundo tem o direito de sonhar. E de exercer a sua diferença. Né? Exatamente. Tá. E tem hoje fila de espera para entrar na casa? Olha, na verdade tem muita solicitação. A gente nem fala da questão de lista de espera, porque tem um sistema, que é esse da prefeitura, que já faz essa abordagem, até são muito quantas importante. Vagas no total, somando as três casas? Hoje, para mulheres trans são 90, para homens trans são 30, e um espaço novo que foi implantado que é para 60 homens gays em situação de rua. Que isso é muito bom, porque ninguém falava sobre sexualidade. E aí eu acho que quando você começa a falar sobre sexualidade, eu não preciso estar na rua enquanto um homem branco, cheio de privilégios, mas eu sou, enquanto um articulador de política pública, eu tenho que levar essa informação para os meus que estão nesse lugar. Então hoje nós temos aí 90 vagas para as mulheres travestis e transexuais
e temos 30 para os homens trans. Mas aí tem um agravante hoje. E as pessoas não binárias? Quando você não se encaixa nesse padrão, como a gente entende dentro da rede? Como a gente se torna algo mais efetivo? E aí, de novo, como a gente trabalha a nossa empatia? Sim, é mais um desafio. Mais um desafio, mas Mais um assim, desafio. que bom que a gente começa a trazer, não Pelo digo menos essa a discussão problemática, vem essa à tona, narrativa né? à tona. É isso, porque é uma narrativa de superação e de entendimento. A política pública ela é essencial para a transformação da sociedade. E a gente, como cidadão, a gente tem o direito de buscar os nossos direitos o tempo todo. Então, o que eu digo, uma das coisas que é mais trabalhada dentro do espaço é construir essa voz. Entender que você pode e deve ocupar todos os espaços. E que aquela coleção de nãos que você já recebeu, aqui se transforma num sim. Porque tudo é possível quando você acredita. Às vezes, o caminho, ele vai ter muitas pedras. Sim. Mas no caminho, você vai encontrar uma palavra chamada superação. Que você transitou, você Você foi até floresceu a para uma parte outra mais possibilidade. difícil do caminho e venceu. E é Só tão que precisa bonito desse isso. apoio para vencer, Sim. né? É essencial, porque às vezes sozinho, você também, você estava falando que precisa acreditar, né? Mas a pessoa que passa por essa violência, às vezes por uma própria... Ela também tem a sua dificuldade para se aceitar, porque ninguém escolhe voluntariamente o caminho mais difícil, né? Então, eu lembro que também na casa eu conversei com algumas meninas que disseram que foi difícil ela própria se aceitar, né? Nesse lugar de ser diferente. Então, você também tem histórias para compartilhar, assim, de pessoas que passaram a se aceitar com mais generosidade. Muito, é porque, assim, em muitos momentos, nós somos vistos como louco. Como que um homem tem desejo, afeto por outro homem? Por mais que a gente fale sobre isso hoje na grande mídia, quando você está no meio de um outro nicho social, nem todo mundo tem esse entendimento. Sim. Então, o que eu digo, longe de mim ter passado pelas violências a qual Larissa passou, mas tão próximo entender o quanto Larissa é tão evoluída quando ela discute na casa sobre pansexualidade, gostar de pessoas para além do gênero. Isso é tão bonito, ela gosta de pessoas. Isso faz a gente sorrir, faz o nosso olho brilhar, fala assim, como é bom a gente gostar de alguém sem ter julgamento, porque às vezes o preconceito nós adultos criamos, porque a criança não tem essa narrativa. Sim. Ela simplesmente te acolhe. Ela descobre o que é afeto, como ela descobre o que é a sexualidade. Ela vai fazendo ela vai parte de criando convenções sociais já criadas, Sim. já enraizadas, porque ali ela tá pura, né? E a nossa construção social é muito narrada sobre a questão da perspectiva de terceiros. O que é ser mulher, o que é ser homem, e o que é ser pessoa. E quem não se sente assim? Sim. Né, Eu queria, Lari? então, perguntar para a Larissa como que foi essa transição? Foi difícil para você descobrir a transexualidade, a pansexualidade? Como que você lidou com isso pessoalmente? Eu, pessoalmente, eu lidei bem com isso. Foi um processo que eu fui entendendo, procurando me conhecer, procurando entender o que acontece com a sociedade por pensar de maneira com que as pessoas só podem amar se tiver a questão reprodutiva. Então, essa questão me fez procurar me entender. Eu, como sou mãe, tenho 2 filhos, né? E essa experiência é uma coisa que eu quis viver, eu quis para minha vida, né? A maternidade. Isso. E assim, a minha família me ensinou muita coisa. Criar os meus filhos com uma outra mulher me ensinou muita coisa. A questão de amar incondicionalmente, de ver nos meus filhos, permitir os meus filhos terem essa liberdade de manifestar sua essência, sem nenhum ensinamento, né, de roteiro de como ele deveria ser, ou qualquer expectativa que eu colocasse em cima dos meus filhos. E isso para mim foi muito positivo, que os meus filhos são muito bem criados, né, são adultos maduros, que são também pai e mãe, né, tem um menino e uma menina, já são pais também, tem os filhos deles, criam também maravilhosamente. E eu só vi
coisas boas nessa desconstrução. Eu vivi essa desconstrução e vi o lado positivo de quando a gente tem um amor baseado, né, sem condições, sem impor condições, sem impor expectativas, como o ser humano ele é mais feliz, é mais seguro, tem mais autoconfiança, como meus filhos são autoconfiantes, são seguros de si, entendeu? Então, essa questão que eu levo para a sociedade entender que esses critérios, esses roteiros, não é, que em outra hora era a única forma de se viver em sociedade, que a gente leve para o questionamento, né, de quanto que isso também não pesa sobre a criação, sobre a formação do caráter das pessoas, essa opressão sexual, essa opressão de expressão de gênero, né? Para mim foi uma necessidade me expressar no gênero análogo ao gênero feminino, as mulheres que eu conhecia, minha mãe, a minha tia, as artistas que eu via. Então eu me via nessas mulheres. Então, a minha identidade foi construída em cima dessas imagens, dentro do meu autorreconhecimento nessa atmosfera feminina e minha sexualidade pan. Então, assim, não depende de eu ter uma pessoa para reprodução ou especificamente para ser uma pessoa com sexo oposto ao meu. Comecei a ver a vida de forma a ver pessoas e conhecer a pessoa, entender a essência daquela pessoa e sim me permitir amar aquela pessoa que realmente me agrada de Você verdade. ama além do gênero, você Além do ama a gênero. pessoa. Exatamente. E assim, uma forma assim muito gostosa, muito gratificante a gente sentir, né, me ver amando incondicionalmente uma pessoa, a gente reconhece o amor próprio também. O amor de eu pensar, poxa, eu amo essa pessoa incondicionalmente, de ela ser homem ou de ser mulher, a pessoa em si. Então, quando eu vejo o quanto eu sou capaz de amar, isso também é muito importante, ressignifica muita coisa em nossas vidas. Sim, você vê o contrassenso, né? Uma pessoa que tem uma formação na área da saúde, que poderia compartilhar, inclusive, esse amor de outras formas, né? Cuidando de pessoas. E eu queria perguntar como que você se sente quando você entrega, então, um currículo que se sente preparada para poder cuidar de alguém, né? E recebe um não, com essa Realmente, sensação de que, né? eu fui rejeitada profissionalmente pelo que eu sou, pela maneira como eu me expresso. E só quem vive isso pode dizer, eu não posso dizer. Eu queria que você dissesse. Realmente a gente se sente frustrada, porque foi um preparo de corpo e alma, né? Esse preparo, eu estudei bastante, eu tive ótimo aproveitamento de todos os cursos que eu fiz na área da saúde, fiz cursos de especialização, e quando a gente recebe uma negativa, nenhum lugar quer nos contratar, quer nos dar uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho, realmente fica uma frustração e, assim, uma sensação de perda, não só para mim, mas para toda a sociedade, né? Que a gente vê que o contribuinte trabalha, paga os seus impostos e tem que, né, sustentar pessoas que não estão trabalhando, não porque elas não querem, mas porque a sociedade não está Fecha as preparada portas. para ter esse entendimento, né, fora da cultura, né, vigente, que vem enraizada por muitos anos e que a gente não tem uma educação adequada, né, a gente não tem uma atualização cultural adequada, não tem uma atualização religiosa adequada, porque espiritualidade também é saúde, é uma questão que a gente também sofre é, com com as religiões, né, que não estão preparadas para acolher, né, com amor as pessoas, que é isso que a religião Sim. prega, o amor, né? O amor incondicional, é o amor de valorizar a pessoa pelo seu caráter,
pelas suas virtudes e não pela roupa que está vestindo, a expressão de gênero, ou com quem ela ama, quem ela deixa de amar. Eu acho isso tudo muito primitivo. Limitante. Sim. Alberto, eu lembrei também de outras histórias tristes da casa, porque passando o filme aqui na minha cabeça, pelo que a Larissa está dizendo, é por isso também que, infelizmente, você vê que muitas meninas acabam indo para a prostituição. Eu lembro, não vou me lembrar do nome, mas uma moça linda que eu entrevistei, que veio da Venezuela, que está no episódio 4, que ela falou, olha, não é o que eu quero fazer. Eu não quero me prostituir, mas foi a porta que eu encontrei. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque geralmente a prostituição é um lugar que te acolhe, né? Você precisa trabalhar, você quer, de repente, se manter, as necessidades básicas do seu sustento, uma locação, uma alimentação, esse autocuidado. E aí, quando você esbarra em todos esses critérios pré-estabelecidos, e aí tem essa questão, porque tem as mulheres trans, as pessoas trans às vezes têm um nível de escolaridade baixo, ensino fundamental, porque a educação não estava preparada. Sim, eu lembro nesse caso. E aí caso, a prostituição é uma ferramenta de ela trabalho. disse que ela sofria bullying Sim. na Venezuela, Sim. na escola, né? E que ela veio para cá e também a mesma coisa. E aí o que acontece? Só que é um trabalho. Só que é um trabalho que você está totalmente segura. Porque se a gente conseguisse naturalizar o trabalho com o seu corpo, uma profissional do sexo de uma forma segura, que ela fosse executar os seus trabalhos, ela tivesse seu direito garantido, porque tem mulheres que pagam impostos trabalhando com a prostituição. Mas quando você trata de pessoas trans, muitas vezes você está condicionado à morte. Porque você vai para esse lugar e você não sabe se você vai voltar. E às vezes acho que Larissa trouxe uma coisa tão bonita aqui, né? Sim. Quando ela falou desse amor incondicional, desse amor cheio de possibilidade, às vezes você está ali e você sonha com o amor. Você não sonha com aquele sexo que de repente te leve para um hotel, uma prática sexual na esquina ou dentro do carro. Você só queria ter alguém que te recebesse com todo carinho e te tratasse da maneira mais adequada. Que não fosse regrada de privilégios, mas sim com uma palavra de afeto e que esse abraço desse amor que transcende da alma. Então, muitas vezes a prostituição, ela entra nesse lugar, desse trabalho, dessa possibilidade, porque você precisa, sim, ter um dinheiro para você conseguir se manter. Então, é muito triste pensar que muitas meninas, inclusive, que eu conheço, elas têm esse trabalho vinculado à prostituição. E muitas mas elas têm um sair, sonho de estar dentro de uma empresa. Sim, e não conseguem, não acham outra porta aberta que não seja essa. Sim, porque os critérios que a gente coloca, às vezes, são critérios muito elevados. E por mais que fale assim, mas tem tantos cursos de formação. Mas elevado sob qual ponto de vista, né? Exatamente. Sob qual ponto de vista? E aí dá essa negligente, fala assim, as pessoas não querem. Não, as pessoas querem. Só que às vezes as oportunidades que surgem são diferentes do cenário. E entender que o tempo dessas pessoas é um tempo diferente do nosso. Igual eu sempre brinco com as meninas, né? Quando alguma vai para a escola. Aquela coisa da carteira, o caderno, essas coisas, o professor, a lousa, não funciona. Porque são pessoas que são condicionadas àquela coisa rápida, da autodefesa, que às vezes vem da palavra, fala, as pessoas são agressivas. Não, elas não são agressivas. É a forma com que elas receberam determinada comunicação. E a forma que você joga para o mundo. Então, hoje, quando as empresas começam a falar um pouquinho mais sobre o discurso de diversidade, inclusão, equidade, pertencimento, é falar sobre esse lugar que é diferente da realidade de muitas partes das pessoas, porque senão 90% dessas pessoas não estariam na prostituição como forma de subsistência. E esse número de 140 e pouco, 19 em São Paulo, 145, é chocante talvez isso. ele não existiria, porque assim, não é só um ato de violência, é com requinte de crueldade. Sim, não, a expectativa de vida, né, das pessoas trans é de 35 anos. Sim, por isso que até quando eu mensurei, eu enquanto 50 a mais, Larissa que está quase chegando nessa faixa etária, o quanto é importante de também falar do etarismo. Como a gente trata dessa questão dentro do acolhimento? Se eu penso hoje, uma mulher de 18, 19 anos, ela pensa totalmente diferente de uma que tem 57. Por exemplo, eu já lidei com uma pessoa dentro da casa, quando eu falo eu enquanto sistema, que tinha 66 anos. E para conseguir um lugar que respeitasse a sua identidade
enquanto uma mulher travesti, uma mulher trans, enquanto um ser de direito numa faixa etária que seria do envelhecimento ou amadurecimento, é falar dessa luta de ruptura de história e de luta de garantia de direito, porque essa pessoa também precisa descansar, porque às vezes a gente quer descansar, só que a gente não tem tempo de descansar, porque se a gente para e descansa, o sistema passa por cima de você. O sistema operante, ele é muito mais potente, porque as vozes, elas ecoam de forma muito diferentes, mas a principal voz que ecoa é a voz da resistência. Resistência, novamente, do direito a ser livre, de amar quem você deseja amar, à sua maneira. Perfeito. Mas a Casa Florescer tem alguns números a comemorar, né? Tem. Eu queria que você falasse um pouquinho de quantas histórias já foram ressignificadas, né? Olha. Por intermediação da casa. Foram várias, assim, mas quase 300 meninas que passaram, assim, pelo espaço, de número maior, de quase 2.000, que conseguiram esse lugar, porque a gente teve algumas nuances. Do primeiro momento, que era entender o que era esse espaço público de acolhimento. No segundo momento, era lidar com a primeira onda da pandemia. A segunda onda, que chegavam meninas que falavam 3, 4 idiomas, que isso também era uma coisa nova para mim, enquanto equipe, enquanto trabalho. Porque, nossa, uma mulher trans, que a gente também tem esses juízos, a gente também julga em muitos momentos, né? A gente somos preconceituosos em desconstrução o tempo todo. Então, esses dados, eu acho que 100% de adesão do tratamento de saúde, quando a gente fala assim, cuidar da saúde mental, o tão quanto é importante. Falar sobre a espiritualidade. Então, são dados que a gente consegue ter um êxito muito grande. De repente, você falar sobre PrEP, sobre PEP, sobre retroviral, sobre autocuidado, sobre suicídio. Sim. Porque é um dado que é subjugado. Sim. Mas, assim, tem esse índice que é muito elevado, que não aparece. Mas o suicídio é causado pela sociedade como um todo. Porque a pessoa vai se sentindo tão inadequada, tão fora da A sociedade. depressão, né? Mas, assim, eu acho que a casa, o principal dado que ela traz é você ter o direito de ser você. Quando você é você e você pode estar ali de cara limpa, acordar com as suas falhas, independente dos conflitos que são inerentes às pessoas, né? Porque um dia você não está bem, outro dia você tem suas oscilações, mas eu acho que quando você acorda num lugar que garante o seu direito de ser, potencializa e ressignifica essa história. Eu acho que esse é o principal dado da casa, é conseguir fazer as pessoas voltarem a sonhar de novo. E como você viu lá, tem um desenho que a Laerte Coutinho fez, que é uma grande árvore que tem várias sementes, várias possibilidades de ser. Algumas pessoas nascem e florescem. Algumas caem de novo e elas começam esse processo de entendimento. Porque é difícil também você entender que alguém lhe estendeu a mão. Alguém lhe deu afeto. É difícil a gente entender esse lugar. E todas as pessoas que passam por aquele lugar, elas regam algo diferente, elas plantam outras sementes. E a semente da política pública, para que, de repente, no futuro próspero, não precise ter mais as casas de acolhimento específica para as mulheres trans, para os homens trans ou para os homens gays, mas que tenha espaço que todo mundo consiga conviver e ser respeitado da melhor maneira possível. Sim, acho que é isso. Esse seria o mundo ideal, né? E vai ser, porque a gente está aí. Hoje a gente consegue falar de crianças trans, independente do movimento que teve da CPI, contra crianças trans, essa coisa toda, a gente entendeu que essa narrativa começou a trazer. E eu lembro que em alguns movimentos que eu faço, de levar informação, um dia eu tirei a camiseta que fala crianças trans existem. Tem gente que falou, nossa, mas como assim? Porque parece que é um alienígena, né? Nossa, você está transformando uma criança trans? Não, ninguém está transformando ninguém. As pessoas estão dando um suporte psicológico, emocional como um todo, e um pouco mais humano para que essas pessoas consigam, talvez, ter um futuro diferente. Elas já existem, é o que a gente precisa apoiá-las. Sim. É isso. Exatamente. Então, Alberto, como o tema do programa, né, nasceu também da matéria que a gente fez, né, que você belamente contribuiu, o Diário das Ruas,
Eu vi que você acolhe essa casa de acolhida, ela existe porque partiu da necessidade, né, de que muitas pessoas que sofrem o preconceito dentro de casa, que não são apoiadas dentro da própria casa, acabam tendo a rua como refúgio, que claro, a rua não é o lugar adequado para que ninguém viva. Por isso até a gente diz pessoa em situação de rua, porque ela não nasceu na rua, ela está, né? Ela está passando por aquela situação. E eu queria que você falasse um pouquinho de como né? Pelas histórias que você já ouviu, é claro que eu sei que você não esteve, mas as histórias que você ouviu das dificuldades que é para uma pessoa trans estar nas ruas de São Paulo. É uma constante busca, né? Busca de segurança, muito medo. A gente pensa muito nessa questão como a gente está vivendo hoje, né, em São Paulo, desse calor tremendo, mas o principal calor que as pessoas gostariam de ter era o calor humano. Sim. E não da oferta do cobertor quando está nas frentes frias. E não esse alimento só do corpo físico, o alimento da alma. Sim. Então é a dor da existência, de você entender que talvez o único lugar que consiga te acolher e compartilhar, às vezes seja a calçada. Uma triste. noite fria, gelada, ou um dia qual você busca só alguém que pergunte talvez o seu nome e queira saber um pouquinho mais da sua história. Então, geralmente, as histórias são narradas cheias de rupturas, cheias de medo. Sim. E como eu trouxe muito bem, né? Na busca incessante do direito ao afeto e de um olhar transformador. É uma incerteza constante também. Exatamente. Você não sabe se você vai conseguir tomar um banho naquele dia, se Por você exemplo, vai conseguir se alimentar. Eu vou compartilhar porque ela está do lado. Mas quando a Larissa me trouxe que ela dormiu dentro de um forno elétrico grande, isso me cortou o coração. Isso é muito triste, 3 anos porque... dormindo dentro de um forno elétrico era um lugar que eu me abrigava. Ah, mas aonde? Isso Era na um rua? forno industrial. Uhum. Eu vivia dentro de um galpão e dentro desse galpão tinha um forno industrial e eu morei lá por 3 anos. Era onde você se sentia segura. Você não Imagina o tinha quanto isso é onde. violento, né? O quanto isso faz a gente repensar os nossos privilégios, oportunidades e transformar. Porque é isso, de repente você sente a segurança dentro de um forno. Ou de repente você sente a segurança quando você está na rua que alguém vigia para você dormir. É isso, ou você compartilha às vezes que as pessoas falam, as pessoas que estão em situação de rua, geralmente têm vínculos com a drogadição, mas peraí, qual a ferramenta para você lidar de novo com esses processos de dor? Onde você encontra a sua felicidade? Sim. Sim, tem muita gente que diz, não, ele foi para a rua por causa da droga. Existem as duas vias. Muita gente passa a usar, eu sei porque há 2 anos eu faço diário. E muitas histórias são ao contrário. Você conhece a droga na rua para suportar a rua. É muito triste. São riquíssimas as histórias, as experiências, e eu espero que sirva, né, de reflexão para a nossa sociedade e que essa mudança de mentalidade venha, né? Estamos em 2024 e que essa violência, tanto física como emocional, que toda violência é uma aberração, termine, né? E é uma pena, eu vou ter que encerrar o nosso programa por aqui. E o Pauta e Prosa 16, Pessoas Trans, o Preconceito e as Ruas, fica por aqui. Eu agradeço imensamente o tempo e por essa troca de experiências tão rica dos meus entrevistados, o Alberto Silva, que é coordenador da Casa Florescer, que apoia a comunidade trans em situação de vulnerabilidade, e a Larissa, que é mulher trans e cantora. E lembrando que você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de áudio, nos assistir no nosso canal no YouTube do Jornal da Gazeta, na aba Podcasts, e acompanhar trechos nas nossas redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter. Contribuíram para essa realização desse episódio o Caio Canavieira na pauta, os estagiários Guilherme Fonseca e a Mariana Costa, a produção do Felipe Vital e nos trabalhos técnicos Gisele Sartini e Marina Orfali. Estagiários de mídia, Fernanda Davi, e apresentação e roteiro por mim, Valesca Quintela. Muito obrigada.